Boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, com todos nós. É um prazer mais uma vez estarmos na casa do Senhor para entoarmos e louvores ao Senhor, porque só Ele é digno de honra, né? E nós vamos invocar a presença do Senhor através dos nossos louvores. Atos 2. Vamos pedir ao Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Amém. Estamos aqui para pedir a presença do Senhor, Teu Santo Espírito. Vem, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Só o Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Só Ele é digno de receber toda a honra e glória. Vamos dar honra e glória ao Seu nome. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Aleluia. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém.
Aleluia, só o Senhor é digno de louvor. E vamos continuar louvando num lugar secreto, que é tão bom estar, né? Quando estamos junto ao Senhor. É muito gostoso estar na presença de Jesus. É o melhor lugar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Eu amo a presença do Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Segura nas mãos do Senhor. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu amo a sua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Entremos na glória do Senhor. Louvado Senhor, engrandecido seja, porque Tu és maravilhoso, porque Tu nos deste a Tua vida por nós. Não sabemos como agradecer. Queremos sempre ficar na Tua presença. E nós suplicamos que venha logo, Senhor, nos tirar desse mundo mal. Tantas coisas acontecendo, mas Te damos graças porque Tu está nos guardando.
e receba sempre o nosso louvor. Purifica-nos, purifica-nos, para que o nosso louvor seja purificado e chegue na Tua presença. Ó Pai Todo-Poderoso, derrama o Teu Santo Espírito sobre todos nós, sobre os nossos irmãos que estão aí nas suas casas, Senhor. E nesse momento, abre nossas mentes para que possamos receber a Tua palavra. E dai-nos força, dai-nos Teu Santo Espírito, poder do Teu Santo Espírito, para que possamos cumprir, para que possamos praticar, para que possamos fazer a Tua vontade. Fica com todos nós e aceita nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor. A graça do Senhor nos basta. Às vezes pedimos mais, mas quando temos a graça do Senhor, reconhecemos que não há outra pessoa na qual podemos clamar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça
Vamos orar? Querido Pai, louvado seja o Teu nome por este momento em que dedicamos para o estudo da Sua Palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos instruído e com certeza, nesta noite, mais uma vez falará ao nosso coração. Esteja conosco neste estudo, é a nossa oração e pedido em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você que está nos acompanhando nessa série Santuário de Deus. E durante toda essa série, estamos trabalhando a temática do santuário. Estamos vendo a cada estudo, a cada tema, como Deus se revelou ao povo de Israel no Antigo Testamento e como isso refere-se e fala a nós hoje, nos nossos dias. Por isso, você é muito bem-vindo nessa série. Ao longo dessas semanas, nós já vimos alguns temas e está já salvo em nosso canal aqui, Adventistas Vilas do Atlântico. E você pode conferir a reprise, dar uma olhadinha lá e ver os temas que já foram abordados e com certeza será de grande valia para você que está nessa caminhada de estudo e compreensão da Palavra de Deus. Por isso, seja bem-vindo em mais um tema que hoje nós trataremos através aqui da Palavra de Deus. Hoje verificaremos o tema sobre as festas em Israel. Eu vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar. Então, a gente vai dar uma olhadinha em algumas festas do povo de Israel e como é que essas festas, elas nos falam sobre o que ela significa e como ela nos fala acerca de Jesus. Eu queria, então, compartilhar com vocês esse tema e peço que vocês acompanhem comigo aí o que já vai estar aí na tela no nosso PowerPoint, tá bom? As festas em Israel, ela simbolizava muitas coisas. Ela nos leva a perceber como Deus atuava no passado e como é que a atuação de Deus no passado também se refere ao futuro. Nós compreendemos as festas de Israel através daquilo que vimos aqui nas semanas anteriores. Aquela palavrinha lá que eu trabalhei com vocês, tipologia. O que é tipologia? Tipologia é algo que aconteceu de fato, real, no passado, mas que ela aponta para algo muito maior no futuro. É como se fosse um protótipo, uma forma oca que aponta para um cumprimento maior no futuro. É uma sombra que muito futuramente vai dar lugar a uma realidade completa. As festas em Israel representavam alguns acontecimentos que marcaram o povo de Deus. E esses acontecimentos, eles foram instituídos por Deus para serem relembrados e rememorados pelo povo ao longo da sua caminhada no deserto e quando eles estivessem na terra prometida. E cada vez que eles comemorassem essas festas, eles iriam lembrar daquilo que havia acontecido no passado, o que Deus havia feito, mas também eles iriam lembrar ou iriam compreender futuramente como essas festas apontariam para Cristo. Sim, as festas de Israel apontavam para Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento de toda a profecia bíblica. Ele mesmo havia dito, quando ele veio aqui nessa terra, em João capítulo 5, versículo 39, que as Escrituras dão testemunho dele. E o que é que isso significa? Tudo na Bíblia aponta e converge para Cristo. Cristo é o personagem pelo qual toda a Escritura aponta. As setas todas estão apontando para Cristo. Logo, Ele é o cumprimento de todas as coisas. Em Cristo nós temos a plenitude de Deus, a plenitude da promessa, tudo se cumprindo. Logo, as festas de Israel também apontavam para esse evento, para Cristo. E a gente vai verificar então que no povo de Israel eles tinham o costume de celebrar 7 festas principais. E essas festas, elas eram comemoradas ao longo do ano. Então, eles eram eventos nacionais, importantes, que cumpriam-se na história, mas também figurativos, como eu disse para vocês, e eventos tipológicos, porque apontavam para eventos futuros. Essas 7 festas, elas nos relembram alguns pontos importantes. Ela era uma janela para o conhecimento da salvação, porque por meio dela nós temos destrinchado algumas coisas, alguns elementos relacionados à salvação. Também ela ensinava que a religião hebraica, a religião de Deus, ela é uma religião festiva. Algumas pessoas pensam que ser cristão, professar a religião bíblica, é viver talvez uma vida destituída de alegria, onde não há comemoração, e isso é um engano. Porque ao olharmos para o Antigo Testamento, veremos que Deus, ele é um Deus festivo, e o seu povo também o era. Por isso, as festas de Israel ensinavam que a religião ela é alegre. E essa alegria, ela celebra o plano da salvação. Ou seja, fomos salvos em Cristo, por isso temos motivos para celebrar. A razão pela qual o cristão celebra, a razão pela qual nós celebramos e nos alegramos e festejamos, não é por nenhuma outra coisa, senão porque fomos salvos em Cristo.
E uma vez que essa salvação efetuou e aconteceu na minha vida, eu não tenho razões para ficar triste. Eu tenho mais motivos para me alegrar e comemorar essa salvação. Logo, as festas em Israel mostravam que a religião bíblica, ela é festiva, é alegre, porque Deus, ele salvou o seu povo. E ela apontava para o itinerário da salvação. Alguns detalhes são importantes para entendermos essas festas. Essas festas, elas aconteciam, no caso eu disse para vocês que são 7 festas, e elas eram divididas em 2 períodos. A primeira são as festas da primavera, que aconteciam na primavera, que são 4. Aí já na sua tela está aparecendo, né? Primeiro a Páscoa, depois a festa dos pães asmos, terceira a festa das primícias, e a quarta é a festa dos pentecostes, tá? Depois você tem as festas do outono, que são 3 apenas, que é a festa das trombetas, a segunda é a da expiação, o Yom Kippur, e a terceira é a festa do tabernáculo. Hoje, nesse dia, a gente vai estudar apenas as festas da primavera. Na próxima semana, nós daremos uma olhada nas festas do outono, mas por hora vamos ficar na festa das primaveras. Quando nós olhamos para essas festas, a gente percebe que cada uma delas, tanto a festa da primavera quanto a do outono, ela apontava para Cristo, mas em 2 fases. As festas da primavera, ela apontava para o cumprimento da primeira vinda de Cristo. Então, todas essas festas da primavera, ela apontava para a primeira vinda de Cristo. Já as festas do outono, ela aponta para a segunda vinda de Cristo. Então, cada uma dessas festas apontam para Cristo em 2 momentos, na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Agora vamos olhar um pouco sobre esse calendário aí, sobre as festas da primavera. A primeira delas que nós encontramos é a festa da Páscoa, que recentemente nós passamos aí no ano, a gente tem o momento aqui que a gente comemora a Páscoa. Só que quando falamos de Páscoa, parece que existe algo que destoa um pouco do que a Bíblia ensina sobre a Páscoa. Porque quando falamos em Páscoa nos dias de hoje, a gente tem algumas lembranças, eu vou falar sobre ela já. Mas a Bíblia fala sobre a Páscoa no livro de Levíticos, e se tiver a sua Bíblia, você pode abrir em Levíticos 23, versículo 5. Lá nós iremos encontrar essa instituição. Em Levíticos 23, versículo 5, você vai encontrar então uma ordem de Deus, e essa ordem aí diz o seguinte, em Levíticos capítulo 23, versículo 5. O texto bíblico vai dizer assim: no primeiro mês, né, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então veja só, o texto de Levíticos 23, 5 vai dizer que no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, no pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa, ela tinha uma data determinada para ela acontecer. E quando é que ela acontecia? No primeiro mês. No nosso primeiro mês, no nosso calendário, nós temos o mês de janeiro. Né? No nosso calendário, que é o calendário gregoriano, nós temos o mês de janeiro, que aponta para o deus Janus, que era um deus que tinha 2 faces e olhava para frente e para trás. Então, nesse sentido, o mês de janeiro traz a perspectiva. É o mês em que você olha para trás, para o que passou, mas também olha para frente, para aquilo que virá. Só que o calendário judeu, ele é um pouco diferente do calendário gregoriano, que é o nosso. Porque ao invés de começar no mês de janeiro, o primeiro mês no calendário hebraico é o mês de Nissan, que é o mês de Abib, que abre o calendário judeu. E nesse sentido, esse mês aponta para o nosso calendário, seria nos meses de março e abril. Eles aconteciam no meio do mês, é por isso que a gente sempre vai ter 2 meses ali na correspondência, março ou abril, depois vai vir abril e maio, então. Você tem esses meses aí acontecendo. O primeiro mês que abre, então, o calendário hebraico é o mês de Nisan, que é o mês da Páscoa. A Páscoa é a primeira comemoração que acontece no ano, no calendário litúrgico ali do povo de Israel. Por isso, ela é ali o primeiro, o mês de Nisan, o mês de Abib. Mas por que comemoramos a Páscoa? Geralmente, como eu dizia, quando nós pensamos em Páscoa, algumas coisas que nos saltam à memória serão os chocolates. Por quê? Porque na nossa cultura, em que nós temos muitas vezes, saltam então o mês de você comprar bastante chocolates. Nesse período de março, você já vai na loja, supermercado, você já vê um monte de ovos de Páscoa, chocolates espalhados, e há um consumo muito grande de chocolate nesse mês, né? Nesses meses de Páscoa. Porém, quando falamos em Páscoa, a Bíblia ela não rememora chocolate e nem tampouco coelho. Quando falamos em Páscoa, a Bíblia vai lembrar que essa Páscoa ela acontece num período muito importante do povo de Israel. Você deve lembrar que o povo de Israel, por muito tempo, antes de ser uma nação livre, eles eram escravos, e eram escravos no Egito.
Ali o povo de Israel estava como escravos de Faraó, e Faraó oprimia o povo, e estava ali 400 anos sobre o jugo de Faraó. Só que Deus, então, havia prometido que libertaria o seu povo, e ele cumpre essa libertação. Mas essa libertação se dá quando Deus chama Moisés para ir ao Egito, e ali ele vai tentar convencer Faraó a libertar o povo, deixar o povo ir para adorar a Deus. Só que Faraó ele não liberta o povo e não libera o povo facilmente. Para que isso aconteça, Deus tem que mandar algumas pragas ali no Egito. E essas pragas vão caindo sucessivamente para que o coração de Faraó se amolecesse e ele permitisse que o povo saísse. Nós temos então a maioria das pragas já acontecendo. E agora estamos à iminência da última praga. A praga final em que Faraó não iria resistir. Em que agora, de uma vez por todas, ele teria que libertar o povo. Só que antes dessa praga acontecer, Deus dá umas instruções. E a instrução que Deus dá é o seguinte, olha, Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 3. Lá nós encontramos a instrução do Senhor. E ele vai dizer assim, ó, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses. Qual é o principal dos meses? O primeiro, mês de Abib, tá? Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos 10, grave bem a data aqui, dia 10 deste mês, do primeiro mês, cada um de vocês deve tomar para si um cordeiro. E esse cordeiro será segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10 do primeiro mês, o que o povo de Israel deveria fazer? Tomar para si um cordeiro por família. Tá bom? E esse cordeiro, então, Deus continua dizendo que deveria ser feito. Ele, então, era separado, nesse dia 10, no mês de Nisan, Abib, eles separavam o cordeiro, e aí o texto continua, versículo 6. Vai dizer, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, o que acontecia? No dia 10 do primeiro mês, o povo já sabia, pegava um cordeirinho para si e separava. Só que eles não iriam fazer nada com esse cordeiro até o dia 14. No dia 14, então, eles iriam pegar esse cordeiro e no crepúsculo da tarde, eles iriam imolar o cordeiro. O crepúsculo já dava agir no pôr do sol, então já acreditava, né, uma vez que nós temos no Antigo Testamento já a ideia de que o dia conclui-se ao findar no pôr do sol, no crepúsculo da tarde, nós temos a viração de um novo dia, então o povo de Israel iria imolar o cordeiro já no virar do dia, do 14º para o 15º. Só que essa primeira Páscoa, ela não aconteceria simplesmente assim. Eles deveriam imolar o cordeiro, ele iria pegar esse sangue do cordeiro e iria passar esse sangue nos umbrais da porta de cada casa. Por quê? Porque a última praga tinha que ver com o anjo da morte que passaria ali de madrugada. E esse anjo, ele iria passar e iria matar todos os primogênitos da terra do Egito. E dali aonde eles estavam. De forma que o sinal para que o anjo passasse e não tirasse a vida de nenhum primogênito, era o sangue do cordeiro nos umbrais da porta de casa. Por isso o povo de Israel deveria pegar esse sangue, passar nos umbrais da porta de casa, e quando o anjo da morte passasse ali, ele iria ver o sangue e iria passar por cima da casa. Ele iria pular a casa. E nesse sentido é o que significa Páscoa. Porque a palavra Páscoa, e você vai ver, ela tinha então esse sentido da palavra pechá, que é a palavra hebraica, que tinha essa ideia de passar por cima. No inglês a palavra pass over, em passar por cima. Então a Páscoa refere-se a isso, ao momento em que o anjo da morte passaria, veria o sangue do cordeiro e ele passaria por cima. Então, relembrando o que acontece, no 10º dia, então, o que o povo deveria fazer? Deveria separar o cordeiro. No 14º dia, eles imolariam o cordeiro, matariam o cordeiro e comeriam então a sua carne ali no período já virando ali o dia, para o 15º. Eles não comeriam o cordeiro apenas, mas tinham uma refeição juntamente com o cordeiro. E qual era a refeição? Ervas amargas, tá? Eles deveriam comer ali junto. Ali você tem pães asmos, que eram unidos também àquela refeição. Então, na refeição da Páscoa, você tem cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Então era assim que o povo de Israel comemorava a Páscoa. E essa Páscoa acontecia assim anualmente. No primeiro mês do ano, no 10º dia, eles já começavam os preparativos. Mas como é que isso aqui aponta para o futuro? Quando nós olhamos para a vida de Cristo, percebemos que ele cumpriu exatamente o princípio da Páscoa, a tipologia da Páscoa.
Na última semana de Cristo, na última semana, e Mateus já vai falar ali nos capítulos 20, em diante ali, já começa a ilustrar esse momento. A Bíblia vai dizer que na última semana de Cristo, o que é que ele faz? Ele pede para os discípulos irem à frente e pedirem emprestado um jumentinho. E a pessoa cederia esse jumentinho. E quando eles tomassem esse jumentinho, eles trariam para Cristo, ele subiria em cima desse jumento, ele montaria em cima desse jumento e entraria em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, Cristo seria recebido pelas pessoas, e elas estavam com palmeiras ali, ramos, e saudavam ali, porque era assim que os reis costumavam entrar para serem coroados. Um rei em Israel, eles entravam montados em um jumentinho, e ali sabia que ele estava entrando para ser coroado. Só que Cristo, ele não estava entrando para ser coroado. Ele estava entrando para se separar como um cordeiro pascal. Lembra que no 10º dia do primeiro mês, todo cordeiro deveria ser separado? Cristo, então, no 10º dia do primeiro mês, ele estava se separando como um cordeiro pascal. Então, o que acontece? No 10º dia, que é o domingo, Cristo está se separando como um cordeiro pascal. Então, vem segunda, dia 11, terça, dia 12, 13, quarta-feira, e quando chega já na quarta e na quinta-feira, Jesus pede para os discípulos, vão preparar a Páscoa. E aí eles pedem, olha, vocês vão lá, pode preparar o lugar, prepare o lugar onde a gente vai se reunir, a refeição da Páscoa, para eu comer a Páscoa juntamente com vocês. Então, na quinta-feira, Cristo pede para que os discípulos preparem. E ali você tem pão asmo, sem fermento ali. Você tem também o cordeiro, que os discípulos iriam, então, imolar. E você também tem o vinho, que foi incluído na refeição da Páscoa. Posteriormente, ali na trajetória do povo de Israel, o vinho passou a fazer parte dessa refeição. Cristo, então, na quinta-feira à noite, no momento em que deveria ser imolado o cordeiro da Páscoa, ele faz a transição dos valores da salvação, da economia da salvação. É a primeira vez que o cordeiro encontra-se com o verdadeiro cordeiro, que o tipo encontra-se com o antítipo. Cristo dá de cara com aquele cordeiro que até aqui havia sido morto para perdão no pecado do povo. Mas agora não mais o cordeiro morreria, o cordeiro animal, mas agora o cordeiro verdadeiro, para o qual aquele cordeiro que até aqui havia morrido, ele com esse cordeiro agora verdadeiro substituiria, ele mesmo iria morrer de uma vez por todas. Então, no 14º dia, Jesus faz a transição disso. A transição da economia da salvação. O que acontece? Ali, naquele dia, Jesus não morreu no 14º. Quando é que Jesus Cristo vai morrer? No 15º, na sexta-feira. É na sexta-feira, então, que Cristo vai se entregar ali para morrer. E é interessante que lá no santuário, todos os dias morriam cordeiros, e 2 cordeiros morriam por dia. 2 cordeiros por dia. Um morria pela manhã, às 9 horas, e outro morria na tarde, ali no período das 15 horas. É interessante que Cristo, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Exatamente no horário em que o primeiro cordeiro morria no santuário. Mas Cristo só vai dar o seu último suspiro, e ele só vai morrer às 3 horas da tarde. Na hora nona, nas 3 horas da tarde que Cristo vai dar o seu último suspiro e vai morrer, exatamente no período em que o segundo cordeiro morreria no santuário. Naquele dia em que Cristo morreu, ele estava cumprindo a tipologia da Páscoa, e por isso, a Páscoa do povo de Israel se cumpre em Cristo. A Páscoa que o povo até aqui celebrava matando cordeiros, agora nós celebramos a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De forma que essa Páscoa, ela ganha o seu cumprimento na morte do Cordeiro de Deus verdadeiro. E por isso que Paulo vai dizer, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro pascal, foi o quê? Imolado. Cristo morreu no nosso lugar. Por fim, então, você tem a tipologia da festa, simbolizando, então, a libertação do cativeiro do povo de Israel do Egito, a Páscoa simbolizava isso, a libertação do cativeiro do pecado, e, por fim, ela é substituída pela ceia do Senhor, que é o comer do pão e o beber do suco de uva, do vinho puro, então, para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Então, essa foi a primeira festa, que foi a festa da Páscoa. A segunda festa, então, é a festa dos pães asmos. Você encontra em Levíticos 23, versículo 6. Lá vai dizer, então, que aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Que festa é essa e o que ela simboliza?
Aqui ele vai continuar dizendo, olha, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do primeiro mês. Então você tem a orientação da festa dos pães asmos, que acontecia também no mesmo período da Páscoa, que era a festa dos pães sem fermentos, do pão sem fermento. Essa festa está estabelecida lá em Êxodo 12, 17 a 20. E o que essa festa simbolizava? Ela era celebrada, então, a partir do 15º dia do primeiro mês. Era celebrada no mesmo dia em que Israel deixou o Egito. Lembra que o povo de Israel, no mesmo dia, ali depois que os primogênitos são mortos, eles saem do Egito e vão, então, em direção ali ao Mar Vermelho. É no mesmo dia em que eles saem, que eles celebram, então, também a festa dos pães asmos, que é a festa da libertação também. Essa festa, ela tipificava a libertação da humanidade operada por Jesus, através da cruz. Então, a pureza do ministério de Cristo, representada ali pelo pão, né? O corpo de Cristo que não sofreu corrupção. Dessa forma, a festa dos pães asmos apontaria para a libertação do povo de Deus no futuro por meio de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa segunda festa também tem que ver com essa ideia da libertação. A morte de Cristo, o nosso substituto, que teve a vida perfeita, morrendo ali. A penúltima festa que nós iremos abordar é a festa das primícias. E essa também está em Levíticos 23, 9 a 10. E lá diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, cegardes a sua mercê, então trareis um molho das primícias da vossa mercê ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Essa terceira festa aqui é a festa das primícias. Era a festa em que o povo de Israel, então, celebrava o início da cega, da colheita. Então, você tem ali, a festa das primícias e os pães asmos eram celebrados junto com a Páscoa, no mesmo período. No dia 14, uma porção de cevada foi marcada para ser apresentada ao Senhor. Então, o povo vinha com as primeiras colheitas, com os primeiros resultados da sua plantação e trazia e oferecia a Deus as primícias da sua colheita. E ela acontecia nesse mesmo período. Antes de iniciar a colheita, era celebrada essa festa da primícia. Em um feixe de cevada, com os primeiros grãos amadurecidos da seara, era agitado pelo sacerdote diante do altar de holocaustos, né? Essa festa, ela simboliza, então, a ressurreição de Jesus como as primícias dos que dormem. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 23, ele vai dizer que Cristo é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele ressuscitou, e ele ressuscitou como sendo as primícias. Dessa forma, a festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo, o momento em que Jesus ressuscitaria. E então, você tem também a representação da ressurreição dos justos fiéis, que também, assim como Cristo, um dia também irá ressuscitar. Aqueles que hoje dormem no Senhor, aqueles que morreram, que tiveram a sua vida interrompidas pela morte, essas pessoas serão trazidas à vida novamente. E quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai trazer de novo a vida aqueles que hoje dormem no Senhor. Por isso, assim como Cristo ressuscitou, aí nós temos uma certeza. E qual é a certeza que nós temos? Assim como o nosso Senhor ressuscitou, um dia também, aqueles que dormiram em Cristo serão despertados para a vida eterna com Ele. Por isso, nós podemos ter a confiança na ressurreição, porque o nosso Jesus ressuscitou. Por fim, nós temos aqui, então, a festa dos Pentecostes, que é a última festa que nós veremos hoje. Essa festa dos Pentecostes acontecia, está relatado lá em Levíticos 23, 15 a 16. E olha o que lá vai dizer: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, e contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. O texto continua em Levíticos 23, 22. Quando cegardes a mercê da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, e nem colhereis espigas caídas de vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A festa dos Pentecostes, ou era a festa da colheita, ela acontecia no domingo.
E essa festa ela é muito interessante, porque essa festa do Pentecostes, ela tem um cumprimento muito importante, porque ela acontecia logo após a festa da Páscoa, depois você tem a festa dos pães asmos e você tem a festa das primícias. As 3 primeiras festas que a gente viu, como é que ela se cumpriu? Da Páscoa e pães asmos, morte de Jesus. Das primícias, ressurreição de Cristo. E agora está faltando uma festa. E qual é essa festa? Do Pentecostes. E quando é que ela acontece? Lá no livro de Atos, no capítulo 2, você vai encontrar o cumprimento dessa festa. E quando é que essa festa se cumpre? No momento em que o Espírito Santo desce e batiza os discípulos que ali estavam, na casa, e aquele dia era dia de Pentecostes, segundo o texto bíblico vai nos dizer. Quando é que isso precisaria acontecer? Primeiramente, Jesus subiu aos céus. E ao Jesus subir aos céus, ele cumpre a promessa. Qual era a promessa? Eu vos enviarei um outro Consolador para estar com vocês. Para que ele venha, eu primeiro preciso ir. E se eu for, ele virá. Então, Cristo sobe aos céus em Atos capítulo 1. Ele é assim, assunto aos céus, ele vai até o santuário. E quando ele chega no santuário celestial e começa a oficiar, e muito provavelmente isso acontece ali no ano 31, ali então, depois de ter subido aos céus, Cristo então envia o cumprimento da promessa do seu Espírito. E esse Espírito desce sobre os discípulos no dia de Pentecostes, então se cumpre um grande resultado. E qual é o resultado? Uma grande colheita acontece. Porque quando os discípulos são batizados, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles então pregam com poder. Eles falam em outras línguas, eles falam na língua materna daquele povo. E aquela região que tinha sido afluída pela uma grande multidão de todos os países debaixo da terra, que veio então para comemorar essa festa, ali eles ouvem falar sobre Cristo. Eles ouvem falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo pelos apóstolos. E Pedro prega com grande poder, batizado pelo Espírito Santo. E como resultado, sabe o que acontece? Pedro batiza mais de 3.000 pessoas. Uma grande colheita aconteceu, porque o Espírito veio sobre os discípulos, e agora eles pregavam com intrepidez, falando sobre o cumprimento da promessa. E por isso, a festa do Pentecostes se cumpre ali, com o recebimento, com o descer do Espírito sobre a vida dos discípulos, e ali você tem uma grande colheita. Logo, a gente encerra entendendo que você tem 4 festas em Israel, no período das festas da primavera, e todas elas se cumprem na primeira vinda de Cristo, na sua morte, ressurreição, ascensão e na vinda do Espírito. Por isso, a Páscoa, os pães asmos, primícias e Pentecostes aponta então para o cumprimento em Cristo. Logo, o que é que a gente entende, meus amigos? Cristo, ele é o cumprimento de todas as Escrituras. É um erro quando nós lemos a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, e nós lemos simplesmente, puramente, sem conseguir encontrar Cristo. Alguém um dia disse que se nós lemos a Bíblia e não conseguimos enxergar a Cristo, nós estamos lendo a Bíblia do jeito errado. Porque toda a Bíblia, ela deve apontar para Cristo, porque Ele é o personagem central. Quando eu consigo encontrar Cristo nas Escrituras, eu encontro a verdadeira libertação, porque é somente por meio dEle e por Ele que eu tenho a minha vida transformada. Somente quando eu encontro Cristo, somente quando eu percebo a beleza de Cristo retratada em todas as Escrituras, eu consigo entender o que é que Ele quer realizar na minha vida. Por isso eu não posso ler a Bíblia e puramente, simplesmente enxergar aquelas festas, enxergar, por exemplo, os personagens bíblicos e não perceber o que Cristo está fazendo ali. Como isso, no futuro, vai apontar para Cristo. Isso não é alegoria, isso é tipologia. Porque tudo no passado era sombra, que agora vai dar lugar para a realidade maior. E quem é a realidade? Cristo. Todos os feitos do Antigo Testamento eram uma sombra que no futuro daria lugar para a realidade completa, que é Cristo. Cristo cumpriu tudo o que estava predito sobre ele no Antigo Testamento. Por isso, nós podemos celebrar, nós podemos festejar. E você pode comemorar na sua casa. Se alegre hoje, porque Jesus realizou a salvação. E esse fato não é apenas um fato histórico. Esse fato é um fato real, que hoje motiva o meu coração a me alegrar e festejar, porque hoje eu sou salvo em Cristo. Eu posso festejar e comemorar com Ele essa grande libertação e essa grande vitória. Quer você comemorar isso? Quer você celebrar essa alegria de ser salvo em Cristo? Eu te convido nesse momento para juntos fecharmos nossos olhos e orarmos para concluir o nosso estudo da Palavra de Deus. Querido Pai,
Obrigado por esse tema tão importante da sua palavra, que nos mostra o ministério de Cristo, como ele realizaria e cumpriria o plano da nossa salvação. Obrigado porque hoje podemos celebrar, podemos festejar, nos alegrar, porque não somos mais escravos do pecado, não somos mais cativos, nós somos livres porque Cristo nos libertou. Assim como a sua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos libertos, hoje nós somos libertos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, muito obrigado, bom Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos libertou. E hoje nós queremos ter a certeza, e mais uma vez reafirmarmos a certeza, de que um dia nós viveremos para sempre juntamente contigo, nas mansões celestiais, onde comemoraremos de uma vez por todas a vitória sobre o pecado, e veremos onde não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, nem morte. Queira encher o nosso coração de esperança, queira nos ajudar a olhar cada dia para a sua cruz, e perceber que por meio dela e por ela, podemos nos mover e viver com a força que vem da vida e morte de Cristo Jesus. Nos abençoa nessa noite, é a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, Deus abençoe você. Nos encontramos então na nossa próxima semana para continuarmos estudando sobre o tema do santuário. Deus abençoe.